Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Glória a Deus. Convido os amados irmãos a abrirem a santa palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2. Estaremos lendo a partir do versículo de número 8. Apocalipse 2, 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Curva a sua cabeça. Papai querido, Pai santo, Pai amado, nós queremos te louvar, ó Deus. Exaltar, glorificar a tua presença nesse lugar. Tu és maravilhoso e só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Agradecemos, ó Deus, a presença do teu Santo Espírito nesse lugar. Eu te agradeço pela vida de cada irmão aqui presente, cada família aqui representada. Te agradeço também, Senhor, por todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que a tua graça, com o teu favor, com a tua misericórdia, seja com a vida de todos eles. Papai querido, eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o irmão Vicente fez a meu favor, e eu quero clamar a ti as tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa, Senhor, o deitar, o levantar, ó Deus. Abençoe a vida física, emocional, sentimental, a vida espiritual, profissional, financeira, ó Deus, em nome de Jesus. E clama a ti, ó Deus, que o Senhor derrame essa bênção também sobre todos os meus irmãos aqui presentes, os que estão em casa, que a tua graça possa alcançá-los, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, amados. Queridos, se eu falasse para vocês, há 18 meses atrás, que na Disney não teria mais alegria, porque os parques estariam fechados, que Paris não seria mais uma cidade romântica, porque não se poderia mais sair à noite, que Nova York, a cidade que foi considerada que é a cidade que nunca dorme, agora não teria mais baladas. Que mesmo que você tenha boca, você hoje não pode ir a Roma. Que você poderia, ou melhor, que você não poderia abraçar e beijar as pessoas que você ama, pelo risco de você transmitir a elas algo mortífero. Que nós teríamos toque de recolher em Uberlândia, e que as lojas da cidade seriam fechadas. Com certeza vocês olhariam para mim e falassem: pastor, você está louco, as muitas letras te fazem delirar, é loucura, isso nunca, pastor, jamais aconteceria. Mas eu quero dizer para vocês que aconteceu, que está acontecendo. E nessa série de mensagens que nós estamos ministrando sobre revelação, nós estamos simplesmente levantando a ponta do véu, para que vocês tenham condições de discernir as coisas que em breve devem acontecer, as coisas que estão acontecendo, pandemias, esfriamento espiritual, falsos profetas, colapso financeiro, apostasia. Está escrito. Mas Yahweh, pela graça de Yeshua, pela sua misericórdia, vem mais uma vez alertar
Ele vem mais uma vez exortar, despertar a igreja para que se entenda que precisamos nos voltar para Deus. Que a igreja precisa verdadeiramente viver a palavra de Deus. E não simplesmente professar aos quatro cantos que é crente. Mas precisa verdadeiramente demonstrar a mudança. E nós precisamos entender que em todo o livro sagrado, sempre que o Senhor ia mandar alguma coisa contra a humanidade, um castigo ou uma praga, Ele nunca fez nada sem antes avisar. Todas as vezes que aconteceu alguma coisa na história, o Senhor avisou o seu povo através dos seus profetas. E dessa vez não é diferente. O Senhor está nos alertando, é como se Ele estivesse nos dando uma sacudida e falando: olha, desperta tu que dormes, se voltem para mim, verdadeiramente sejam crentes, e não só de palavras. E como nós temos visto nesses dias, principalmente, quantas as pessoas que estão desapercebidas, que não estão entendendo o que está acontecendo e o que vai acontecer. Mas o Senhor vem mais uma vez falar às nossas mentes e aos nossos corações. E nessa noite, o tema da mensagem é uma reflexão sobre fidelidade. E eu quero te perguntar: você é uma pessoa fiel? E quando eu falo fiel, em todas as áreas. Não é só com a esposa, não é só com o esposo, não é só com o seu patrão, não é só com o seu funcionário, não é só com o seu amigo, não é só com o seu pastor, não é só com seus irmãos, não é só com os dízimos. Você é fiel. Para entendermos o panorama histórico dessa administração, uma carta pequena, eu quero trazer para vocês alguns dados sobre a igreja e sobre a cidade de Esmirna. Esmirna, ela estava localizada nas costas do Mar Egeu. Era uma cidade bonita, uma cidade riquíssima. Era a rival de Éfeso, porque ela estava em segundo lugar. E Éfeso e Esmirna distavam 75 quilômetros uma da outra. Esmirna era a segunda maior cidade da Ásia Menor. Era uma cidade famosa, porque tinha um grande porto, aonde verdadeiramente as pessoas escoavam a maior parte da produção de toda a região. Tinha um grande comércio, por isso os estudiosos acreditam que nessa cidade havia uma grande quantidade de judeus, e que os judeus eram atraídos por causa do grande comércio dessa cidade. Esmirna também era uma cidade importante nos esportes, como também tinha uma grande influência cultural, talvez pelo grande número de bibliotecas que tinha na cidade, pelos grandes teatros. Existia em Esmirna um monte, um penhasco, chamado Monte Pagos. E esse monte, ele era dedicado aos deuses, e ali as pessoas encontravam templos da deusa Cibele, Apolo, Afrodite, Zeus, Esculápio. Todos eles tinham seus templos nesse monte, sem falar das grandes mansões e palácios. Esmirna era conhecida pela sua brilhante arquitetura e pelos lindos bosques. E um fato interessante é que Esmirna, ela foi criada, construída pelos gregos no ano 1000 a.C. 400 anos depois, ela foi destruída literalmente pelos lídios. Acabou a cidade. Mas no ano 200 antes de Cristo, um general e também sucessor de Alexandre Magno, de nome Lisímaco, ele reconstrói essa cidade, e essa cidade passa a ser a flor da Ásia. Uma cidade magnífica, uma cidade linda. Por isso que quando Jesus
ele vira para aquela cidade e fala: olha, estive morto e revivi. Todos os moradores daquela cidade, eles entendiam o que Jesus estava falando, o que a palavra estava falando, porque eles sabiam que aquela cidade, ela havia sido destruída às cinzas e renasceu. Sem falar de uma lenda que existia naquela cidade, de um deus que eles cultuavam, de nome Dionísio, que segundo a lenda, ele havia sido morto e ele havia revivido. Então isso era muito latente, isso era muito claro para a igreja naqueles dias. Mas nessa opulenta cidade, nós temos a igreja de Esmirna, que juntamente com todas as outras igrejas do século 2 e 3, sofreram grandes perseguições. A maior perseguição da história do cristianismo foi focada nesses 2 séculos, e essa igreja foi uma das principais. Os cristãos daquela época, eles sofreram muito no reinado dos imperadores Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Valeriano, Aurélio, Diocleciano. E esses imperadores, eles usaram a força política, eles usaram a força do exército deles para oprimir os cristãos. A perseguição, ela era ferrenha. Ser cristão naquela época não era fácil. De certa feita, eles pegaram os cristãos e colocaram eles em fila, e 1.200 cristãos, 1.200, e quem continuasse firme na sua fé, quem não negasse a Jesus, era jogado do alto do penhasco, do alto do Monte Pagos. E nesse dia foram 1.200 cristãos jogados penhasco abaixo, porque eles se negaram a negar a Cristo, porque eles afirmaram diante do procônsul, diante das autoridades ali, que jamais eles negariam a Cristo. Então eles estavam morrendo. A perseguição era terrível. Tinha até adoração à cidade de Roma, a deusa Roma. E quem também se negasse a adorar Roma como deusa, também sofria severas perseguições. Noutra feita, eles pegaram mais 800 cristãos, mais 800 pessoas, e fizeram a mesma coisa. Chegavam com as pessoas à beira do penhasco. Nega a Cristo? Não. Empurrava, e a pessoa caía lá embaixo. Agora eu queria fazer uma analogia desses fatos com os dias de hoje. E eu queria perguntar para você, se você estivesse ali na fila naqueles dias, quando chegasse a sua vez, na beira do penhasco, e eles falassem para você: nega a Cristo ou você vai morrer, o que você faria? Você falaria: não, eu não nego ao meu Jesus, eu não nego o autor e consumador da minha vida, eu não nego aquele que me resgatou do lamaçal do pecado. E aí você sabe que você ia cair, que você ia morrer, mas morrer por amor a Jesus. Mas com certeza houve vários que negaram, como nós temos a história de Quinto. Quinto era um cristão fervoroso, líder de uma comunidade, que levou o pessoal para a arena, mas quando chegou ali de frente aos leões, a hora que ele viu os leões preparando para ser solto, ele gritou lá, negando a Jesus. O que você faria? É possível, meus amados irmãos, ser fiel até a morte, em um mundo carimbado pelo relativismo? Muitas vezes o sofrimento revela verdadeiramente quem é fiel. Aqui nós estamos vendo a igreja sofredora, aqui nós estamos vendo a igreja perseguida, uma igreja caluniada, uma igreja aprisionada, enfrentando a própria morte. Mas nós vemos também uma igreja fiel, que só recebe elogios de Cristo, uma igreja que permanece até os dias de hoje, ao contrário de Éfeso,
que nós vimos semana passada, que não existe mais, que é só ruína. Mas vejamos mais algumas características dessa igreja e cidade. Esmirna era uma cidade fiel a Roma, porém essa igreja era fiel a Cristo. E Esmirna, ela sabia muito bem o significado dessa palavra fidelidade. De todas as cidades orientais, Esmirna era a mais fiel a Roma em toda a história, porque Esmirna era fiel a Roma antes mesmo de Roma ser senhora do mundo. Então a história de fidelidade de Esmirna já vinha lá atrás, antes de Roma ser o que foi. Para a igreja dessa cidade, Jesus diz: ser fiel até a morte. Vocês conseguem imaginar isso? Uma igreja que tinha, uma cidade que tinha que ser fiel ao imperador e à cidade. Jesus vira para ele e fala: olha, vocês vão ser fiel a mim, e fiel até a morte. E nós vemos uma igreja fiel, que apesar de toda a perseguição, nós não vemos aqui nenhuma palavra de exortação, ou nenhuma advertência do Senhor Jesus contra essa igreja. Terceiro, ali nos Jogos Olímpicos, os atletas disputavam a coroa de louros. E para essa cidade, para esses cristãos, o Senhor fala da coroa da vida. Ali em Esmirna, amados irmãos, existia um dos maiores anfiteatros da Ásia. Ali em Esmirna era realizado os Jogos Olímpicos anuais, famoso no mundo inteiro. E o que os jogadores ganhavam ali, os atletas ganhavam? Eles recebiam uma coroa de louros. E o Senhor Jesus fala para eles: ao vencedor eu darei a coroa da vida. Para os crentes, vencedores dessa cidade, Jesus prometeu a coroa da vida. Ser cristão, amados irmãos, ali em Esmirna, era correr o risco de perder tudo que tinha, todos os seus bens, e inclusive a própria vida. Por isso nós encontramos aqui uma igreja pobre, uma igreja caluniada, uma igreja perseguida, mas uma igreja que só recebe elogios do Senhor. A fidelidade a Yeshua, a Jesus, foi a marca dessa igreja. Agora, em nossa sociedade contemporânea, a fidelidade também deveria ser um princípio da vida cristã. A fidelidade deveria ser uma marca da nossa vida como cristão. Mas hoje, infelizmente, nós estamos vendo os maridos e esposas quebrando os votos de fidelidade, assumindo os casamentos, inclusive logo após o casamento. Casos de traição logo após o casamento. Os pais cristãos estão quebrando seus votos assumidos diante de Deus e da igreja na hora de apresentar as crianças. A criança nasce e traz a criança para ser apresentada aqui na igreja, para ser apresentada a Deus, mas esquece do compromisso que assumiu aqui diante de Deus, diante da igreja. Não ensina as crianças verdadeiramente o caminho que elas devem andar. Não ensina a criança a ter um coração piedoso. Não ensina as crianças que verdadeiramente elas precisam conhecer Jesus, o Senhor e Salvador de suas vidas. Quebrando. Os crentes estão quebrando seus votos, feitos da profissão de fé, na hora do batismo. Na hora do batismo fazem a profissão de fé linda, bonita. Prometo, sim, concordo, faço, vou. Mas logo depois some. Não tem mais compromisso com a igreja, não tem mais compromisso com Deus, não tem mais compromisso com Jesus. Esquecem-se do reino de Deus. Sem falar nos dízimos, né? Que
Muitas pessoas pensam que entregar a dízimo é entregar o que sobra. Isso quando lembra de entregar. Mas eu quero falar para você, Deus não quer só a sobra não. E Deus não quer seu dinheiro também não. O que na verdade Deus quer é o seu coração. O que Deus quer é a sua gratidão. O que Deus quer é que você reconheça que tudo que você é, tudo que você tem, é porque Ele te deu. E você simplesmente fazer essa devoção de entregar os 10% e ofertar na casa dele em gratidão. Deus não precisa de sobra. Agora deixa eu te perguntar, como ser um crente fiel em tempo de pandemia? Porque a pandemia agora é a desculpa. É desculpa para tudo. Voltemos ao texto, versículo 8 e 9. Esses versículos apontam para uma igreja perseverante. A igreja de Esmirna, ela estava atravessando um momento de prova e um futuro imediato sombrio. E há alguns pontos nessa carta que nós precisamos frisar. Primeiro, ela fala de tribulação. E a ideia de tribulação aqui é a sensação de um aperto, de um sufoco, de um esmagamento. A igreja, ela estava sendo exprimida como se estivesse debaixo de um rolo compressor. A pressão dos acontecimentos pesava sobre aquela igreja. E pesava muito. A força das circunstâncias, do que acontecia, pressionava muito a igreja. Pressionava a igreja a quê? A abandonar a sua fé. Os crentes de Esmirna, eles estavam sendo perseguidos, atacados, espoliados e mortos por causa de Jesus. Roma queria forçá-los a adorar o imperador e a própria cidade de Roma. O segundo ponto que nós vemos aqui é a pobreza. A pobreza dos crentes era um efeito colateral da tribulação que essa igreja estava sofrendo. E por várias razões. Se nós olharmos o contexto, a história, o panorama histórico, nós vamos ver que a maioria desses cristãos era procedentes de uma classe social mais baixa. Muitos eram escravos. E esses primeiros cristãos, eles sabiam o que era a pobreza absoluta. Em Hebreus 10:34, diz que os crentes eram saqueados de seus bens. O que eles tinham, as pessoas invadiam a casa deles e tomavam, saqueavam, levavam embora, porque o cristão já não tinha mais direito, não tinha direito político. Terceiro, os crentes haviam renunciado aos métodos inescrupulosos de negociação. Aquela cidade tinha muito pouco escrúpulo, e eles haviam, devido à fidelidade de Cristo, deixar de fazer esses negócios escusos, abrindo mão por Jesus, e as pessoas mais inescrupulosas estavam só crescendo. Terceiro, a difamação. Os judeus estavam espalhando falsos rumores sobre os crentes daquela cidade. Os judeus estavam envenenando as mentes das pessoas daquela cidade contra os cristãos, e eles estavam sendo acusados de coisas graves. Havia uma forte influência da comunidade judaica ali em Esmirna, e eles não estavam simplesmente perseguindo os cristãos, eles estavam influenciando Roma a prender todos os cristãos, porque os judeus daquela época, eles se consideravam o povo de Deus, eles se consideravam como filho da promessa, a comunidade da aliança. Mas quando eles rejeitaram o Messias, quando eles rejeitaram Jesus, e começaram essa perseguição contra o povo de Deus, eles estavam se transformando em sinagoga de Satanás. E os cristãos ali em Esmirna,
eles passaram a sofrer acusações levianas. Primeiro, eles foram chamados de canibais. Por quê? Porque eles celebravam a Santa Ceia, assim como nós o fazemos hoje. E o pão e o vinho era o símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Então começaram a acusá-los de canibais. Começaram a acusá-los de imorais, por celebrarem a festa ágape, antes da ceia. Acusaram eles de divisor de famílias. Uma vez que as pessoas se convertiam a Cristo, eles deixavam as suas crenças antigas, a adoração daqueles deuses antigos, para adorar Jesus. Eles acusavam os crentes de ateísmo, por não se dobrarem diante dos outros deuses. Acusavam os crentes de deslealdade e revolucionários, por se negarem a dizer que César era o Senhor. E quarto, a prisão. Muitos crentes ali naquela cidade estavam sendo presos. Amados, e ser preso ali naquela cidade, ser preso pelos romanos, era como se as pessoas estivessem entrando na antessala da morte, estivessem entrando na antessala para o túmulo, porque os romanos, eles não alimentavam os seus prisioneiros, eles não cuidavam dos seus prisioneiros, e normalmente os prisioneiros ali morriam de fome, pestilência e lepra. Então ser preso era como se já estivesse passando, dando um passo para ir para o túmulo. No versículo 9, Jesus elogia essa igreja. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Pobre porque os crentes vinham das classes mais baixas. Pobre porque muitos membros eram escravos. Pobre porque os seus bens eram saqueados. Pobre porque os crentes eram perseguidos e até jogados às prisões. Pobres porque os crentes não se corrompiam. E embora essa igreja fosse pobre financeiramente, ela era uma igreja rica de recursos espirituais, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Essa igreja, ela não tinha tesouros na terra, mas tinha muitos tesouros no céu. Era uma igreja pobre diante dos homens, mas uma igreja rica diante de Deus. A riqueza de uma igreja não está na pujança do seu templo, na beleza dos seus móveis, ou na opulência do seu orçamento, ou na projeção social dos seus membros. A riqueza de uma igreja está em Deus, no poder de Deus, na unção do Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui uma igreja pobre financeiramente, mas aos olhos de Deus era uma igreja rica. Enquanto o mundo, amados irmãos, avalia os homens pelo ter, Jesus avalia pelo ser. Por isso, importa ser rico com Deus, importa sim ajuntarmos tesouros no céu, importa sim dizer como Pedro: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Isso é poder, isso é riqueza, isso é bênçãos do céu. E a palavra diz que nós precisamos buscar primeiramente as coisas do alto, primeiramente o reino de Deus. As demais coisas que nós precisamos será acrescentada, mas em primeiro lugar em nossas vidas é o Senhor, é o reino de Deus, é a riqueza espiritual. No versículo 10, Jesus encoraja essa igreja a ser fiel. Aqueles crentes pobres, perseguidos, caluniados, presos, agora Jesus vem e começa a encorajá-los a enfrentar a própria morte, se fosse preciso. O Senhor diz: ser fiel. E ser fiel não é ser fiel até o último dia de vida. Ser fiel é até ao ponto de morrer por causa dessa fidelidade. Não é ser fiel até morrer,
mas é morrer se preciso, por causa dessa fidelidade, por esse amor que está no nosso coração por Jesus. É preferir morrer a negar a Jesus, é preferir sofrer o dano a desobedecer o mandamento do Senhor. Jesus, nós vimos que Ele foi obediente, e obediente à morte de cruz, e nós vimos também que Ele foi da cruz à coroa, e essa linha também foi traçada para a igreja de Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então Esmirna não era, na verdade, uma igreja candidata à morte, mas ela sim, candidata à vida. Uma cidade fiel a Roma. Os cristãos são chamados a ser fiel a Jesus. Uma cidade que lutava com Éfeso para ser a primeira. Jesus vira para ela e fala: eu sou o primeiro e o último. Amados, nós somos chamados a sermos fiéis até as últimas consequências, mesmo num contexto de hostilidade, num contexto de perseguição, mesmo em meio de uma sociedade relativista, mesmo em uma situação de pandemia. O Senhor vem e fala para nós que quer a nossa fidelidade, que nós precisamos nos voltar para Ele, que nós precisamos ser fiel a Ele. Tem uma história de Policarpo. Policarpo foi discípulo do apóstolo João, e ele foi bispo de Esmirna, e ele foi martirizado no dia 25 de fevereiro do ano 155 depois de Cristo. Pegaram Policarpo, prenderam, arrastaram ele até a arena, colocaram ele de frente para os leões e falaram para ele negar a Jesus, senão ia soltar os leões. Não surtiu efeito. Pegaram Policarpo então e ameaçaram ele com fogo, queimá-lo vivo. E ele respondeu ao procônsul: vocês me ameaçam com fogo que pode queimar apenas alguns instantes, a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus? Mas por que vocês demoram tanto? Façam logo o que tem que fazer. E eles ficaram mais irados ainda e começaram a forçá-lo a blasfemar contra Cristo. E ele mais uma vez vira e fala: olha, eu sirvo a Jesus há 86 anos e Ele sempre me fez bem. Como que eu posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor que me salvou? E eles pegaram Policarpo, começaram a trazer lenhas, fizeram uma pira, amarraram ele ali no meio e colocaram fogo. Os historiadores contam que o fogo cresceu, mas surgiu um anel em volta dele, e o fogo não queimava ele. E aí um daqueles algozes pegou uma adaga e furou o peito dele. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. E hoje não é diferente, meus queridos. Jesus espera a nossa fidelidade, fidelidade na nossa vida, testemunho, na família, nos negócios, na nossa fé. Quando nós batemos no peito e falamos que somos cristãos. Por isso eu quero falar para você: não venda o seu Senhor por dinheiro como Judas. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Não venda a sua consciência por uma barra de ouro, como fez Acã. Não deixe de estar na presença de Jesus, como fez Quinto. Jesus, Ele conhece quem nós somos, a nossa vida, os nossos sentimentos. E eu quero falar para você nessa noite que a sua vida, a nossa vida,
ela não está solta ao léu. Nós não estamos como se estivesse num barco à deriva. Não, nós podemos estar no barco sim, mas nós temos um timoneiro forte, que está cuidando e controlando tudo que acontece ao nosso redor, porque Ele tem o controle de tudo em nossas vidas, amém? Porque Ele está olhando para você, Ele sabe o que você tem passado, Ele conhece as suas tribulações, Ele conhece as suas lutas, Ele sabe das lágrimas que você tem derramado, Ele sabe que diante dos homens você pode ser pobre, mas diante dEle você tem tesouros no céu, amém? E nós sabemos que Yeshua, Ele também passou vitorioso por um caminho estreito, por uma estrada estreita. Não é só a porta, mas o caminho também é estreito. Jesus enfrentou tribulação, Ele foi homem de dores, Ele soube, durante o ministério dEle nessa vida, o que é padecer. Ele foi pressionado pelo inferno, Ele suportou a pobreza, a tal ponto de Ele falar que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele foi caluniado, chamaram Ele de beberrão, de impostor, de blasfemo, de possesso. Ele foi preso, Ele foi açoitado, cuspido, pregado numa cruz. Ele passou pelo vale escuro da própria morte, mas Ele venceu, amém? Agora, esse mesmo Jesus vem e diz para a sua igreja: não tema as coisas que tem de sofrer. E quando Ele fala isso, Ele tem propriedade, Ele tem poder, Ele tem autoridade para falar, Ele tem autoridade para consolar, porque Ele foi tentado como nós, mas não pecou. Ele tem poder para socorrer, porque Ele trilhou os caminhos do sofrimento, da morte, e venceu. Ele é vitorioso, porque Ele desceu e tomou as chaves do inferno em suas e Ele é galardoador. Ele promete para nós vida, e vida em abundância, amém? Para concluir, a palavra para a igreja de Esmirna era: considerem-se candidatos à vida. Sob tribulação, pobreza, difamação, mesmo diante da perseguição, permaneçam fiéis. Não olhem para o sofrimento, olhem para a recompensa. O versículo 11, ele vem e nos garante que o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. E Jesus fala: olha, você pode enfrentar até a morte, você pode enfrentar até o martírio, mas a segunda morte, ela não vai te alcançar, porque você vai entrar no céu, porque você está recebendo a coroa da vida. E amados, ao contrário da antiguidade, o nosso tempo tem como princípio o relativismo. Hoje, nos nossos dias, valoriza-se muito mais o particular em detrimento do universal. A pós-modernidade, ela abandonou a ideia de absolutos e assumiu o relativismo. Talvez você, em alguma conversa com algum amigo seu, você deve ter tido alguma discussão encerrada mais ou menos assim: olha, não vale a pena discutir sobre isso com você, afinal você tem sua verdade, eu tenho a minha. Ou, quem sabe de uma forma retórica também, quando você tecer o juízo sobre alguma coisa, as pessoas podem ter virado para você e falado assim: ó, quem é você para julgar? E essas palavras, meus amados irmãos, elas revelam como o relativismo tomou conta da nossa vida, dos dias de hoje. Vivemos tempos de desconsideração para com a verdade, para com os absolutos de Deus. Cada pessoa, ela quer defender e viver de acordo com o que ela pensa que está correto. Só que nós sabemos e nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina e tem uma revelação para nós sobre os absolutos de Deus, sobre princípios éticos, morais e normativos. E Deus estabeleceu a sua igreja
como coluna e baluarte da verdade, amém? Isso significa que uma das características fundamentais da igreja, uma das características fundamentais do cristão, é seu apego à verdade, o seu apego à palavra de Deus e à proclamação desse evangelho, amém? Que o Espírito Santo de Deus, que nos conclama nessa noite, a verdadeiramente buscarmos um relacionamento com o Senhor. Ele nos convida mesmo diante da situação que nós estamos vivendo, dessa pandemia, de muitas vezes o medo que tem tomado conta de muitos corações, da ansiedade que tem tomado conta de pessoas, que tem levado a um estresse, que tem levado a uma depressão. O Senhor nos conclama nessa noite a sermos fiéis a Ele, a sermos fiéis à Sua palavra, e se preciso, até a morte, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva a sua cabeça, amém? Levante sua mão direita ao céu. Deus querido, Deus santo, nós queremos te agradecer, ó Deus, o privilégio de estarmos na tua casa, de podermos levantar a nossa voz, Senhor, e proclamar o seu evangelho, de falar que o Senhor é bom, que o Senhor salva, que o Senhor cura, liberta e transforma. Por isso, ó Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dadas a ti, papai. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente. Muito obrigado por todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, ó Deus, que a tua graça, que o teu favor possa alcançá-los. Dá-nos uma semana de bênção, uma semana de alegria, uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana livre de Covid, ó Pai, em nome de Jesus e para a tua honra e glória. E agora, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que excede a todo entendimento, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida. Eu abençoo Israel, abençoo Jerusalém, abençoo Berlândia e abençoo a sua vida, desde hoje para todos sempre, e os que creiam digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.